O atual discurso da geografia é o produto final dos embates que dominam as relações entre os imperialismos alemão e francês ao longo do século XIX. Veja que essa questão, meus amigos, ela aborda, o próprio nascimento da ciência geográfica. Veja que os estudos próximos ao que hoje nós chamamos de geografia, eles podem ser muito antigos, podem remontar à Grécia Antiga. Contudo, o conceito de ciência geográfica, ou seja, de disciplina, de conjunto de conhecimentos com método próprio, ele remonta a sua consolidação ao século XIX. E, como todo objeto, no caso a ciência geográfica é um objeto, ele sofre as influências do contexto histórico. E o enunciado deixa para a gente já a pista de que a ciência geográfica, ela de certa forma traduziu os conflitos interimperialistas da época entre franceses e alemães. Recuperando aqui algumas informações, lembremos que por volta de 1870, 1871, a França havia sido derrotada pela Prússia no processo de unificação da Alemanha. A Prússia, que encabeçou a unificação alemã, impôs uma derrota aos franceses em 1870, que de certa forma acabou contribuindo para o início da Primeira Guerra Mundial e a continuidade das desavenças na fronteira da Renânia. Ora, nesse sentido, a geografia sofre também esses conflitos, Assim, traduzir-se-á em divergências entre escolas de geografia. A escola alemã, matriz primeira da geografia, e a escola francesa. A respeito da formação da ciência geográfica, é correto afirmar. Vamos analisar a primeira alternativa. A afirmação 01 diz assim: que nasce entre os alemães Kant, Immanuel Kant, Humboldt, Ritter, Hetzel, entre os mais proeminentes do século XIX. A afirmativa verdadeira refere-se aos grandes pensadores da escola alemã da geografia. A afirmação 1 verdadeira, aqui existe inclusive entre eles uma análise sobre o determinismo geográfico como forma de abordagem dessas relações. 02. Que a geografia, desde sua constituição como ciência, sempre se preocupou com as questões de cunho social. Falso. Ela nasce, inclusive, por conta das relações econômicas. Conhecer o território para dominá-lo. Portanto, nem sempre ela teve essa conotação social ou política, como aparece na afirmação. Logo, essa afirmativa ela é falsa. 04. Que as divergências entre a escola alemã e a escola francesa de geografia caracterizavam-se principalmente pelas diferentes concepções a respeito da forma como se dá a relação entre o homem e o meio. Ou seja, se essa relação do homem com o meio é determinante para o comportamento humano ou não. Da parte francesa, da parte alemã, a gente já viu alguns pensadores, Da parte da escola francesa, destaque para Vital de Lablache, também ligado aí a uma corrente determinista sobre como que o meio influencia o ser humano. Assim, a afirmativa 04 é a afirmativa verdadeira. Estamos com a 1 e a 4 verdadeiras por enquanto. Continuando a análise. 08. Que embora a geografia se constitua como ciência somente no século XIX, a origem do conhecimento geográfico remonta à Antiguidade Clássica. Perfeito, A origem do conhecimento geográfico é da Antiguidade Clássica, mas a sua organização enquanto ciência é do XIX. Afirmativa verdadeira. 16. Que a geografia produzida pela chamada escola francesa no final do século XIX,
e início do século XX caracterizava-se pelo determinismo, preocupando-se exclusivamente com a subordinação dos povos em relação ao meio, a afirmação falsa. Havia uma preocupação de entender as relações e não apenas como exclusividade da subordinação dos povos em relação ao meio. Era muito mais uma interação e uma relação de influência e não de subordinação. 16 falsa, 32. Que a escola anglo-saxônica de geografia teve papel fundamental na constituição da ciência da geografia no século XIX. Afirmativa falsa, contradiz o próprio texto, que afirma que essa influência veio das escolas alemã e francesa. Assim, a soma das afirmativas verdadeiras ficou a afirmação 01 mais a afirmação 04 mais a afirmação 8 e a resposta da questão 13.